Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu vou ler dois textos, um do Velho Testamento e um do Novo. Vou ler seguido. Você apenas escuta. Isaías 51:12, seguido de Romanos 8:31. São textos bem conhecidos da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, és tu, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que não passa de erva? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Amém. O culto de hoje está sendo oferecido em ação de graças por mais um ano de vida da nossa irmã Evani. Que Deus te abençoe, como diria meu marido, que Deus te abençoe, te ajude, te proteja e te guarde. E te livre de todo mal. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem ministrar essa palavra aos nossos corações. Não permita, Senhor, que nenhuma de nós que ouvir essa palavra permaneça do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministradas pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Minhas amadas irmãs, nesses dias, conversando com muitas pessoas, eu tenho percebido uma nota em cada uma dessas conversas: a necessidade de consolação, daquela consolação não humana, mas daquela consolação que vem do eterno. Estamos todos, e no caso aqui todas nós, estamos necessitadas de um abraço de Deus. Esse abraço que renova, esse abraço que aconchega, esse abraço que nos faz sentir protegidas, né? As coisas estão tão sérias que tem sido difícil até você ouvir os noticiários da TV. Quanta coisa tem acontecido, quantos desastres, quanta queda de avião, quantas agressões, quantos assassinatos, inclusive de crianças. E eu digo, Jesus, misericórdia. A palavra que não pode sair dos nossos lábios é esse clamor pela misericórdia de Deus. Que hoje nós possamos receber esse encorajamento e esse consolo do céu. Que o Senhor, repito, que Ele nos console, que Ele nos abrace. As palavras do Senhor, tanto por meio do Isaías, quanto por meio do apóstolo Paulo, alentam o nosso coração ansioso por esse consolo do céu. E se a gente fosse parar, que a gente não vai fazer isso, se a gente fosse parar para ouvir as queixas, as agonias, as inquietações familiares de todos nós, certamente a gente não sairia daqui hoje, né? Quanta dificuldade com filhos, com irmãos, enfim. As dores são muitas, mas só há um remédio, e esse remédio se chama Jesus, o Cristo de Deus. Amém. Que a gente possa buscar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E aí eu queria trazer alguns pontos para que a gente refletisse. Primeiro ponto: todos indistintamente carecemos que o Senhor fenda os céus e venha em nosso auxílio. E nada é mais alentador do que olhar para as grandes e muito preciosas promessas de Deus ao seu povo em todo ao longo da história, né? Quando a gente olha para as grandes intervenções de Deus, como abrir o Mar Vermelho, por exemplo. Quando as coisas ficam bem complicadas, bem difíceis, eu vou lá para trás, olhar para os portentos
para os grandes milagres de Deus ao longo da história. Façamos o mesmo. Do lado de cada eternidade não há nada em que possamos nos apegar para minimizar as agonias, as dores, as angústias, os desalentos que têm acometido a tantos filhos de Deus no tempo presente. Em segundo lugar, admitamos, somos fracos, pequenos e limitados em nosso entendimento. Tem aumentado o número dos nossos detratores e perseguidores. Muitas vezes os inimigos do homem são os da sua própria casa, aqueles da sua própria família. E mais que nunca necessitamos dessa intervenção sobrenatural do Senhor em nossas encrencas, tanto pessoais quanto como povo de Deus. Somos desafiados a não temer. E a gente já falou isso inúmeras vezes. A expressão não temas está lá na palavra de Deus 366 vezes. E uma vez para cada dia. Inclusive o Senhor não esqueceu o ano bissexto, né? Então a gente tem esse alento do céu, e o Senhor diz para cada uma de nós hoje, não importa aquilo que tem causado os seus temores, o Senhor está dizendo para cada uma de nós: não temas. E invariavelmente essas expressões encontradas na Bíblia Sagrada, ela vem acompanhada de adendos. Por exemplo, não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu sou teu Deus. Não temas porque eu te ajudo e te sustento com a minha mão direita fiel. Em cada expressão dessa, o Senhor traz um complemento que vem exatamente ao encontro das nossas agonias mais profundas. Em terceiro lugar, o consolo de que carecemos, repito, só pode vir de Deus. Não há ninguém que possa nos acudir em nossos vazios e expectativas, só o fiel guarda de Israel, que não dormita nem dorme. Confiemos. Eu sei que há situações que a gente quer a resposta para ontem, principalmente quando essas situações envolvem filhos, parentes mais próximos, cônjuges. E às vezes a gente está vivendo o tempo da oportunidade de Deus para que aquele familiar, aquele filho, aquela filha, aquele marido, aquele esposo, aquela esposa, ele caia em si e enxergue o Senhor, enxergue aquilo que tem recebido vida fora e que tem calcado aos pés o Espírito da graça. Eu confio na graça de Deus, confio no poder restaurador do Senhor. Eu nunca uso a expressão "isso não tem jeito", porque o maior não tem jeito da minha vida deu origem a esse lugar, que foi a restauração da vida espiritual do meu marido. Minha sogra orava todos os dias e dizia, ela chamava Manuelzinho, muito novinho, né? Aí ela chamava ele Manuelzinho. Ela dizia assim: você está pensando que isso vai ter jeito? Não vai não. Eu disse: pois se eu acreditar que o Deus que eu sirvo hoje não pode dar jeito nessa história, eu deixo que se via esse Deus. Se você é muito atrevido, eu digo que a senhora é muito descrente. Sou eu e o violeiro repentista, a resposta está na ponta da língua. E eu sei que quando aconteceu, ela ficou pasma. Ela disse: eu jamais imaginei que isso fosse acontecer. E mais ainda, além da vitória na vida espiritual dele, ela viu ele ser consagrado pastor dessa comunidade.
O Senhor não faz obra incompleta. Presta atenção a isso. E o Senhor está falando com cada uma de nós hoje. Ele está aí sentado do seu ladinho, dizendo a você: eu estou nessa causa e vou lhe dar a vitória. Amém? Amém. Glória a Deus. Em quarto lugar, o Senhor é aquele que sonda mentes e prescruta corações. Eu gosto demais dessa palavra prescrutar, porque ela remete a uma varredura. Nada fica fora quando o Senhor resolve prescrutar. Ele vai às nossas entranhas, Ele vai aos nossos porões, Ele vai naquela agonia, naquela tristeza, naquela inquietação, naquele impossível, entre aspas, que a gente nem ousa exteriorizar para ninguém. Mas Ele vai lá, Ele prescruta, Ele faz uma santa varredura nos nossos corações e vai ao encontro daquilo que tem nos inquietado. E encontrando, Ele arranca de lá e lança fora, em nome de Jesus, ordenando a nossa vitória. Amém? Antes que a palavra nos chegue à boca, Ele já a conhece. Não podemos nos esconder do seu olhar e muito menos camuflar as intenções dos nossos corações. Aliás, uma das infinitas especialidades de Deus é decifrar intenções ocultas. Ouviram? Ele sabe aquilo que você pensa no seu quarto de dormir. Em quinto lugar, os grandes concertos começam pelas grandes confissões. Corações rasgados diante do Pai Celestial encontram consolações profundas. O próprio Senhor adverte: rasgai os vossos corações, não as vossas vestes, como se fazia no passado. Temos sido chamados a um tempo de quebrantamento e, consequentemente, a um tempo de grandes transformações. Os grandes sofrimentos são a antessala das grandes mudanças. Deixa eu contar um segredo a vocês. Muitas vezes nós estamos apresentando diante de Deus uma causa, uma pessoa, uma situação, e quanto mais a gente ora, parece que as coisas pioram. Pioram não, é papai trabalhando. Toda grande arrumação é precedida por uma grande desarrumação. Vai faxinar a tua casa para você ver uma coisa. Primeira coisa que você faz é tirar lá de dentro aquilo que não presta. Aí aquele rebuliço, que meu Deus do céu, mas não foi isso que eu te pedi. O Senhor disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Senhor é aquele que está fazendo maravilhas. Entender esse princípio nos coloca na rota da consolação de que tanto necessitamos, na rota da resposta. Por outro lado, recebemos as consolações do Senhor para que também nos tornemos canais de consolação para todos os que se achegam a nós necessitados de graça. Não é que nós vamos fazer o milagre, é que nós vamos entrar na parceria de oração com aquele irmão, com aquela irmã, que também a nossa semelhança passa por estreitos estreitíssimos. Nesses anos de ministério eu tenho visto tantas coisas, mas uma coisa eu nunca vi: nenhuma derrota de um servo de Deus que anda em fidelidade. Ouviram? E as respostas que ainda não vi, elas estão sendo preparadas no reino espiritual, estão chegando. E o Senhor está dizendo a você: sua resposta, ela está chegando. Prepare-se e comece a glorificar o Senhor. Tire dos seus lábios a murmuração, a reclamação. Isso sim tem impedido que bênçãos desçam. Muitas bênçãos já deviam ter descido, mas no caminho dessas bênçãos há
tanta murmuração, há tanto queixume, há tanta inquietação que tem obstaculado o caminho da bênção que Deus tem para cada uma de nós. Que lições podemos tirar dessa brevíssima meditação de hoje? Separei duas. Temos testemunhado agires de Deus absolutamente incompreensíveis do ponto de vista humano. Contudo, quando nos aquietamos em confiança e ficamos atentos a esses agires, além de vencermos a perplexidade, também saímos experientes e esperançosos diante de tudo, para poder testemunhar aqueles que estão passando pelo que passamos, o caminho da vitória. E o caminho da vitória chama-se Jesus, o Cristo de Deus. E por último, que o Senhor tire o nosso medo, que Ele nos console e aquiete para entendermos seus agires. Nada que acontece na vida de um servo de Deus é obra do acaso. Há sempre um propósito didático de Deus para nos ensinar uma lição preciosa. Que o Senhor aplique essa porção da palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar umas pelas outras.